Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Foram apreendidos celulares, computador, pendrives e mídias em endereços ligados ao vereador. A decisão sobre a operação revela que, segundo a PGR, Carlos Bolsonaro integrava a BIM paralela que teria investigado de forma clandestina adversários políticos durante a gestão de Jair Bolsonaro. Eu conversei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que a operação é mais uma forma de perseguição que estaria sofrendo pelo governo do presidente Lula e que não há nada de ilegal nem de irregular. Caio, as novas revelações dessa investigação da Polícia Federal complicam a família Bolsonaro na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu imagino que não muito. Não vejo muita substância nisso, mas antes de enfrentar o tema, é fundamental fazer algumas considerações preliminares. Então, aqui tem uma manchete do portal G1 da semana passada. Polícia Federal investiga se a BIM espionou Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. A operação foi chamada de vigilância aproximada. Portanto, entre as supostas vítimas do suposto crime está o próprio relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes. Então, ainda que se admita que o STF é a jurisdição adequada, o mínimo que se esperaria do doutor Alexandre é que ele se declarasse suspeito, ou seja, inapto juridicamente para conduzir o processo e, eventualmente, julgá-lo. Esse é o entendimento da própria Procuradoria-Geral da República, PGR, nos casos em que o juiz responsável se vê também no papel de vítima dos fatos investigados, vítima potencial, fatos investigados ou denunciados. Uma situação que se vê agravada pelo fato de que o Supremo é a última instância do Judiciário e suas decisões plenárias são inapeláveis. Então, aspas aqui para a manifestação oficial da PGR, já li isso em outros debates, em parecer sob mandado de segurança coletivo, número 36.422, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República, isso em referência ao inquérito 4.871, que também é de relatoria do senhor Alexandre de Moraes. Aspas, além de investigador e julgador, o ministro relator é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade dos julgadores. O que ocorre é inédito. Fecha aspas. Então, aqui, no seu parecer, a Procuradoria deixa claro que essa situação inédita viola o sistema acusatório, fere princípios constitucionais e é, vamos dizer assim, incompatível com o Estado democrático de direito. Eu penso da mesma forma, mas certamente essa não é a opinião e a visão do ministro Alexandre de Moraes. Tanto que, mais uma vez, ele desempenha os papéis de vítima e juiz no mesmo processo. Não à toa, esse tipo de iniciativa rendeu a ele, junto aos seus próprios colegas, o apelido de xerife, uma alcunha um tanto policialesca para quem deveria prezar pela isenção e pela temperança. Mas, enfim, o ponto é que comentar esses fragmentos seletivamente vazados do inquérito ou discutir as implicações dessas investigações inconclusas é como colher o fruto apodrecido de uma árvore envenenada. Até porque, além dos graves vícios de origem no processo, ele tem fundamentos muito questionáveis para essas buscas e apreensões, o que sinaliza para muitos uma pescaria de provas, aquele expediente no qual a justiça abusa do seu poder para quebrar o sigilo de pessoas presumidamente inocentes e, a partir daí, buscar novas linhas de investigação, por mais tênues que elas sejam. E aqui uma segunda consideração preliminar muito importante que diz respeito à alegada prova que justificou essa mais recente operação de busca e apreensão. Trata-se de um print inócuo de WhatsApp, uma mensagem sem resposta, que requer aí toneladas de suposições, de conjecturas, de elucubrações para se encaixar na tese sustentada pelas autoridades. E não só isso, esse print só foi obtido a partir de uma outra busca e apreensão muito controversa, o que reforça aquela ideia que eu já falei de pesca probatória. E tem mais, as datas dessas mensagens, conforme exibidas no print da Polícia Federal, ou que foi vazado pela Polícia Federal, apontam para uma enorme inconsistência na narrativa das autoridades. Uma inconsistência que, mais tarde, se o Leandro me der liberdade, eu posso comentar.
Zé Eduardo, essa investigação da Polícia Federal complica a família Bolsonaro, na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. É evidente que complica. Me parece que a discussão aqui, pelo menos nos termos da pergunta que você colocou, não tem a ver com o lado processual, que nós podemos discutir também na investigação, mas tem a ver com os fatos. Então, relativamente aos fatos, vamos tentar lembrar as coisas. O senhor Ramagem era o diretor da Polícia Federal, nomeado por Jair Bolsonaro, e que Sérgio Moro, o juiz, declarou que tinha sido nomeado para aparelhar a Polícia Federal em favor do presidente e dos seus filhos, e por isso o Sérgio Moro pediu demissão. E isto foi respaldado por um conjunto de indícios, fez com que o Supremo desse uma decisão que afastasse o senhor Ramagem de assumir a Polícia Federal. Muito bem, o senhor Ramagem vai para onde? Vai para a BIM. Agora se começa a descobrir que a BIM começou a ter um conjunto de situações em que, curiosamente, adversários do senhor Jair Bolsonaro, ministros, e podem ser outros, não precisa ser só o Gilmar, não precisa ser só o Alexandre de Moraes, pode ser Barroso, pode ser Fachin. Então, as investigações não acabaram ainda para que se possa ter uma conclusão sobre esses fatos, mas começaram a ser investigados. Um aparelho começou a localizar as pessoas, o uso de telefones sem autorização judicial, violando situações que, evidentemente, não poderiam ser violadas da ordem jurídica brasileira. Isso ensejou investigações. Essas investigações começaram a apontar para o senhor Ramagem. Então, com base nesse conjunto de indicações, foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República e da própria Polícia Federal, uma busca e apreensão do senhor Ramagem. Muito bem. Essa busca e apreensão do senhor Ramagem pega coisas fantásticas, como, por exemplo, cópias de inquérito policial que não deveriam estar com ele. Por que ele pediu impressão de certos inquéritos policiais que correm em sigilo? Como ele as obteve? Mas o que é mais espantoso é que no seu celular havia uma mensagem de uma assessora, atenção, uma assessora do governador do Rio, que curiosamente é Carlos Bolsonaro, que curiosamente é filho de Jair Bolsonaro, em que ela pede, abre aspas, ajuda em inquéritos que correm na Polícia Federal. Ajuda do diretor da BIM? Que tipo de ajuda se ele não está exercendo mais a função de policial federal e nem atuava naqueles inquéritos? É escandaloso. Então, portanto, o Caio chegou a falar em fishing expedition, numa pescaria. Senhores, se nós quisermos fazer uma analogia, senhores e senhoras, né? Se quisermos fazer uma comparação com uma pescadeira, nós estamos diante de um aquário translúcido em que os peixes passam. E você fala, vamos ver aquele peixe ali? Vamos ver o que fez aquele outro? É de uma clareza gravíssima para o país o que está se colocando a cada dia que passa. Ou seja, a cada passo que se dá, mais coisas se descobrem. Que a assessora do vereador Carlos Bolsonaro se dirige diretamente a uma pessoa que não tem um porquê ela ter relação, a não ser através de uma relação de amizade, vamos remontar que a Ramagem tinha com os filhos e com a família de Jair Bolsonaro, para pedir favor em inquérito policial. Que favor que a BIM pode prestar no inquérito policial? Em que se trata isso? Isso não tem que ser esclarecido? Claro que tem que ser esclarecido. Mas vai dizer, olha, o Carlos Bolsonaro vai dizer, eu não sabia que a minha assessora mandou a mensagem, da mesma forma que Jair Bolsonaro dizia que o senhor Cid não sabia das coisas dele. As pessoas que estão sendo investigadas vão se defender. E qual é a única coisa que ele pode falar? Perseguição política, porque os fatos são contra ele, não tem como. Fatos são fatos. É indiscutível. Ou se arruma uma versão para esses fatos, e é difícil, pelo conjunto indiciário que está cada vez mais se afirmando, dizer que não havia uma BIM paralela, que não havia um comando paralelo para investigar adversários e talvez beneficiar aliados. Isto é escandaloso. Portanto, esses fatos, e vou me ater à pergunta, a questão processual podemos discutir em outro momento, uma vez que eu não tenho por que fugir da análise dos fatos, esses fatos efetivamente apontam para a família Bolsonaro, sim. Ainda não apontaram diretamente ao presidente, mas cada vez mais parece que é uma questão de tempo, eu não sei. Vamos ver o que foi aprendido agora. Vamos ver as situações que estão colocadas nesse contexto, porque realmente a cada busca e apreensão que é feito com base probatória,
a coisa acaba se consumando. E a tese da conspiração eu acho fabulosa, porque eu tenho uma conspiração que envolve a Polícia Federal. A Polícia Federal é comandada pelo governo do presidente Lula. Agora a Polícia Federal deixou de ser republicana, agora deixou de ser um órgão autônomo, agora ela é um órgão que serve ao governo Lula. Muito bem. O Alexandre de Moraes, não, esse cara é suspeito, etc. E a Procuradoria da República também? Todo mundo conspira? Não, por favor, vamos olhar os fatos. Os fatos mostram que não há nenhuma, absolutamente nenhuma conspiração. Há o quê? Situações que vão talvez assustar muito o povo brasileiro quando forem descobertas. Caio, concorda com o Zé? Claro que não. E já que a ideia é afastar aí questões meramente processuais e nos ater aos fatos, então vamos nos ater aos supostos fatos. Eu digo supostos porque são os fatos conforme narrados aí pela Polícia Federal, repercutidos pela PGR e também nas decisões interlocutórias do ilustre ministro relator. Vamos ficar com a única prova que foi vazada para a imprensa, né, desses autos sigilosos, seletivamente vazada para a imprensa, que é um print, uma conversa supostamente extraído a partir da busca e apreensão da semana passada no celular do atual deputado e ex-diretor da BIM, o senhor Alexandre Ramagem. Tá? Estamos todo mundo na mesma página. Numa data desconhecida, provavelmente pelo contexto logo após a eleição de primeiro turno de 2022, a assessora do então vereador Carlos Bolsonaro diz o seguinte: sou a Luciana, assessora do vereador Carlos Bolsonaro. Desejo muito sucesso a vossa senhoria nessa nova etapa de sua vida, provavelmente porque ele foi eleito deputado federal. O que isso mostra? Que não há nenhuma intimidade entre as partes. A única relação que existe agora é de natureza política, porque trata-se de um político conversando com outro, assessora de um político estabelecendo uma ponte de comunicação com o outro, ok? Então, temos esse primeiro ponto. A resposta única do delegado, recém-eleito deputado Alexandre Ramagem, é de 9 de outubro, ou seja, uma semana depois da eleição. Muito obrigado, Luciana, não tinha visto sua mensagem, ela ficou aqui para baixo. Conte comigo, agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. Beijo. Uma referência ao segundo turno das eleições de 2022. Nenhuma resposta a essa mensagem. Aí, uma terceira mensagem, a assessora Luciana, ela tenta iniciar uma conversa. Isso se dá em 11 de outubro de 2022. Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Essa é a mensagem, né, que, interpretada com o viés, com a máxima vênia do meu debatedor, ela pede ajuda no inquérito. Percebam que, assim, estou precisando muito de uma ajuda. Absolutamente genérico, absolutamente vago. Pode ser referente a uma questão eleitoral, pode ser referente a uma questão política, pode ser referente a qualquer coisa. Mas não. A pior interpretação possível é que é referente a algum inquérito. Lembrando que, como bem colocou o Zé, ele sequer era diretor da ABIN à época. Ele estava licenciado do cargo, obviamente, para concorrer à eleição. Mas, enfim, não há resposta. E aí existe uma quarta mensagem, certo? E é uma mensagem que não tem contexto e não tem data. E aqui eu quero frisar e eu preciso concluir esse raciocínio, tá, Leandro? No print vazado pela Polícia Federal consta a data de hoje, certo? O celular exibe o horário de 8h43 da noite, 20h43. Essa informação é importante. O que diz a mensagem? Delegada da Polícia Federal, doutora fulana, Delegacia da Polícia Federal para Inquéritos Especiais, inquéritos número tal e tal, envolvendo PR, presidente, e 3 filhos, escrivão fulano. Bom, para começo de conversa, todas as informações referentes ao inquérito estão incorretas. O próprio delegado da Polícia Federal reconhece isso. Ou seja, não é o número de processo que implique o presidente ou seus 3 filhos. O horário dessa mensagem é às 16h43 da data de hoje. Bom, ocorre que este celular do senhor Alexandre Ramagem, ele só está em posse da Polícia Federal para que seja tirado algum print desde a busca e apreensão do dia 25 de janeiro de 2024. Também chamado de quinta-feira passada. O que isso significa? E todo mundo que usa aqui aplicativo, vocês podem verificar isso agora, né? Olhando o aplicativo de vocês para entender. Se o print aparece com a data de hoje, ele só pode ter sido tirado com o celular já sob posse da Polícia Federal, tá? Essa é
uma das hipóteses. Quais são, aliás, as 3 hipóteses? Vai para ficar mais claro. As 3 únicas hipóteses possíveis, já que essa data não foi divulgada. Ela não consta da decisão do senhor ministro relator, ela não consta do parecer da PGR, ela não consta de nenhuma informação que foi vazada, não consta da imprensa, pelo menos até o momento de hoje. Aliás, eu só vi um veículo de comunicação questionar que essa data não aparece, porque ela é fundamental para supostamente embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Primeira hipótese, a assessora do Carlos Bolsonaro mandou a mensagem horas depois da busca e apreensão da Polícia Federal, que se deu no período da manhã, provavelmente já sabendo da operação. Não faz nenhum sentido, ela ia produzir uma prova contra ela desnecessariamente. Segunda hipótese, o próprio delegado Ramagem tirou o print e deixou ele guardado no rolo da câmera. O problema é que a parte dos autos que foi vazado para a gente não faz referência a esse fato. Aliás, explicitamente fala, olha, o print tirado a partir da quebra do sigilo telemático do deputado. Ou seja, dá a entender que eles olharam as mensagens e tiraram um print. Agora, qual que é a terceira hipótese? E aqui isso é perturbador. E eu falo isso meramente como uma reflexão, com base no que já aconteceu com outra imagem adulterada nessa mesma operação da Polícia Federal, que essa prova está adulterada, o que pode ter levado o ilustre ministro relator a erro. E por que eu falo isso? Porque no episódio da busca e apreensão do senhor Carlos Jordi, foi incluído entre os indícios para justificar aquela busca e apreensão uma imagem que havia sido adulterada, de uma pessoa que supostamente estava no 8 de janeiro e não estava no 8 de janeiro. Ela estava, na verdade, na posse do ex-presidente Bolsonaro. E aquilo corroborou, né, o conjunto indiciatório que ensejou a busca e apreensão. Portanto, há precedente no que eu estou falando aqui. E é muito esquisito. A Polícia Federal, alguém da Polícia Federal, já que optou por vazar essa informação, então que vaze a explicação. A qual data que se refere essa mensagem? Porque o celular só estava em posse da Polícia Federal a partir do dia 25 de janeiro e não há nenhum contexto entre as mensagens que justifique o recebimento dessa informação de processo. Lembrando que, tanto antes quanto depois, a Polícia Federal não divulgou e não se embasou em nenhum outro print. Então, há vários motivos para a gente questionar a legitimidade desses indícios. Zé, você tem a palavra agora. Olha, eu achei até curiosa a colocação do Caio. A leitura da decisão do ministro Alexandre de Moraes mostra que há várias outras coisas que estão no inquérito. Não vazaram. O fato de não vazar não quer dizer que não existam. Estão lá no inquérito ou estão sob investigação. Ou seja, o vazamento, eu acho até muito ruim vazamentos, eu sempre tenho criticado. Mas seja como for, o que vaza não está tudo vazar, todos os detalhes. Então, nós começamos a fazer conjecturas sobre datas, situações que devem estar lá no inquérito. É algo que não se justifica a princípio. O que parece muito estranho, tirando a hipótese de ter se adulterado, ter feito alguma coisa, é a perícia, a prova, simplesmente se houve, tem que ser responsabilizado quem fez. Mas é o porquê que a assessora de um vereador vai pedir a quem não tem competência para acompanhar o inquérito a ajuda no inquérito que especifica. Isso que chama atenção. Será que, por exemplo, a assessora de um outro vereador também não pediu para ele? Claro que não. E não era um vereador qualquer, era de Carlos Bolsonaro. Isto me parece claro. Isso dá para condenar? Não dá. Isso dá para supor algumas coisas? Dá. Exatamente para que não se suponha que se investiga. E por isso que não é fishing expedition. Nós temos que investigar o que está no fato. Nós estamos, a partir do fato, se descortinam situações investigativas. Eu ficar já a priori fazendo conjecturas, pode ser isto, pode ser aquilo outro, esquecendo a conjectura de que o senhor Ramagem mantinha contato com a família Bolsonaro, justamente naquele contexto em que se apura de uma BIM paralela, me parece um pouco esquisito. Ou seja, eu tenho que falar, olha, pode ter uma BIM paralela, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, deixe a investigação fazer. E a investigação que coloque tudo em pratos limpos. Até colocar tudo em pratos limpos, não dá para chegar a nenhuma conclusão, nem condenatória, nem absolutória, a não ser aqueles que têm medo que a investigação se coloque. E me parece que o presidente Jair Bolsonaro tem medo, porque o tempo inteiro ele fala em perseguição política, quando os fatos autorizam, sim, investigações. Tem cópias de outros inquéritos expedidos, basta ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Há muita coisa que não veio a público.
há muita coisa que ele se refere à decisão em que a Procuradoria-Geral da República, que obviamente checa aquilo que está no inquérito, também chega a apontar. Então, vamos olhar a realidade como ela é. Uma assessora de um vereador, filho do presidente, tem a liberdade, aliás, tem o telefone, não é que ela tenha liberdade, tem o telefone do presidente da ABIN, do superintendente da ABIN, manda ele uma mensagem, congratulando, aí, vamos lá, como é que tem o telefone, mas não importa. Mas depois disso, pedir ajudas em inquéritos. Para quê? Por quê? Com que razão? Qualquer assessor de vereador pode pedir ajuda ao presidente da ABIN sobre inquéritos, mas ele não cuida de inquéritos, ele não está exercendo a função de delegado federal, não estava. Então, que ajuda é essa? É isso que tem que ser elucidado, claro. E não há nenhuma obscuridade a priori, porque a investigação está a se desenrolar. Eu não posso conjecturar e não vai fazer investigação porque pode ser isso, não vai fazer investigação, pode ser aquilo outro. Pode ser também crime. Pode ser que não tenha nada, pode ser que tenha crime, por isso que tem que investigar. Conjecturas, nestas horas, elas servem como um escudo retórico-político para dizer, não, a investigação não pode ser feita, tem que ser feita. Não importa se vai absolver ou vai condenar, não importa se vai pegar a prova ou não vai pegar a prova, tem que ser feita. No Estado de Direito, a investigação tem que ser feita, claro? Então, é nesse contexto que nós devemos analisar os fatos. Vamos ao fundo da coisa, vamos analisar. O presidente da República ensaia a sua defesa, perseguição política, estranha perseguição, inclusive da Procuradoria-Geral da República, inclusive da Polícia Federal. Ele sempre elogiava como autônomo, como independente, aí se deturpou do dia para a noite, não é? Ou seja, situações que eu acho que não ajudam, não contribuem. São fatos graves, fatos que não são conclusivos, não dá para condenar, mas apontam para o envolvimento, sim, do senhor Carlos Bolsonaro numa possível ABIN paralela, somando a outros fatos de interceptações, não só para interceptações, mas localizações telefônicas, sem autorização judicial, um universo de coisas que começa a se encaixar no quebra-cabeça. Esse tema continua no próximo bloco. A gente volta já já. De volta com o grande debate, a gente retoma esse segundo bloco, dando a palavra para o Caio sobre a operação da Polícia Federal na casa de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Caio? Só uma questão aí de repor a verdade dos fatos. Eu vi o Zé Eduardo repudiando aí veementemente, né, as conjecturas, né, no curso da investigação, mas, né, de forma paradoxal, fazendo exatamente isso. Onde, nas provas vazadas seletivamente pela Polícia Federal, está que a assessora, né, do vereador Carlos Bolsonaro pediu ajuda referente a inquéritos. Pelo contrário, eu demonstrei aqui, está no print, aliás, dá para pegar, inclusive, a manifestação da própria PGR para corroborar meu ponto. Aspas. A autoridade policial relata que, afastado o sigilo telemático do deputado Alexandre Ramagem, portanto, só depois, né, de estar em posse do celular, né, do antes diretor da ABIN, agora deputado federal, foi indicada a conversa mantida por WhatsApp entre o parlamentar e Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Nantes Bolsonaro. Esse é o único liame entre esses nomes. Portanto, tudo se baseia nessa única e exclusiva prova. Diz a PGR, o evento foi tratado como indicativo de que o núcleo político possivelmente se valia do delegado Alexandre Ramagem para obtenção de informações sigilosas ou ações ainda não totalmente esclarecidas. A conversa está retratada no print. E no print, certo? Você tem uma apresentação, parabéns pela eleição, e aí, alguns dias depois, tem a seguinte mensagem: estou precisando muito de uma ajuda. Qual poderia ser o contexto mais óbvio disso? Ora, ele é um parlamentar recém-eleito pelo Rio de Janeiro. Inclusive, foi no estado em que Jair Bolsonaro perdeu percentualmente a maior quantidade de votos. Ou seja, isso pode ser um tema eleitoral, pode ser um tema político. Ele não ocupava mais o cargo na ABIN. Você tem 1000 explicações possíveis para essa mensagem. E aí, do nada, sem data, aparece uma mensagem vazada pela Polícia Federal, atribuída com a data de hoje,
certo? Com a data de hoje, falando num número de processo que não existe e que sequer faz referência ao presidente e seus 3 filhos. Então, a única coisa que eu estou falando aqui, com base em outros erros desse mesmo inquérito, a Polícia Federal precisa especificar quando que foi a data, porque o celular só estava em posse da PF a partir do dia 25 de janeiro. Então, se o print foi tirado dessa data em diante, essa prova é uma prova não válida. É simples assim. Esses são os fatos. Zé, você tem a palavra agora. Eu acho curioso, o Caio falou, tem 1000 explicações. Que tivessem só 500, 3. É por isso que tem que ser investigado, é por isso que não é Fishing Expedition. Se eu não tenho uma única verdade translúcida, eu tenho que investigar para absolver ou para condenar. É o que eu estou dizendo. Ou seja, fazer conjecturas dessa natureza, que a prova é falsa, veja, vamos investigar. A defesa vai ter acesso à enquete, a prova for falsa, vai pedir perícia, vai pedir tudo isso. O que não dá para afastar é que existe um gravíssimo fato que está colocado, isso é evidente. Uma assessora do filho do presidente da República comunicando com o diretor da ABIN, pedindo favores, e favores relacionados a inquéritos, pelo menos o contexto mostra isso. Não mostra. Vamos aprofundar. Não é o contexto. Caio, vamos aprofundar. Tá bom. Como não é? Vamos investigar, Caio. O que favores são esses? Que situação é essa? Ela pode explicar. Não é favores, estou precisando de uma ajuda. Ajuda? O que é ajuda? Caio, vai pedir um favor? A assessora do filho do presidente, que cuida da comunicação do presidente, falando com um parlamentar recém-eleito, né, o parlamentar que não tomou posse, Caio. O parlamentar não tomou posse. Sim, mas ele tem força eleitoral. Ele acabou de sair vencedor de uma eleição. Então você coloca a mão no fogo que não tem nada aí. Zé, coloca. Como eu disse, há 1000 explicações. Você coloca a mão no fogo que não tem nada. A pior explicação possível. A minha pergunta é objetiva. Você não faz então me permita concluir, Caio. Apreensão claro. Sem indício de prova. E eu estou falando. Leandro, eu gostaria de concluir. Eu fui interrompido. Não serve como prova, porque a data dá a entender que isso se deu depois que a Polícia Federal estava em posse. E é incrível que o jornalismo brasileiro não tenha questionado isso, ficou sendo repercutido o dia inteiro. Ok, Caio, nosso tempo acabou. 10 segundinhos, 20 segundos para o Zé, rapidamente. Poxa, olha, injusto, porque ele falou todo o meu tempo. Olha, por favor. Por favor. Não, aí não tem debate possível, não é? Não é 10 segundos, eu te peço equivalência. E a equivalência aqui que se dá para dizer o seguinte, muito claramente colocado. O próprio Caio disse, eu não afasto a pior das hipóteses. Muito bem justificada a investigação. Está justificada. Eu não sei qual é a graça, Caio. Ou seja, se eu tenho uma... Sou eu que estou falando, não é você que está rindo. Eu quero dizer o seguinte, se eu tenho uma hipótese de ocorrer um crime, eu tenho que investigá-la. Mas é de uma evidência solar. Ou seja, isso que eu estou dizendo não é prova. Ninguém está falando em prova, mas estou falando em elemento que serve, favorece e indica a necessidade de uma investigação. Se é um elemento dessa natureza, não é Fishing Expedition. Não é caso, nem para mim, é de uma evidência solar. Eu tenho a possibilidade de ter uma hipótese delituosa, vamos investigá-la. É assim que a vida funciona, a menos que eu queira obstar investigações retoricamente. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. Nosso tempo acabou. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.